doutora em administração e especialista em gestão de saúde pela UFRJ, Cristina Barros. Doutora Cristina, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Obrigada aí por esse espaço, um tema tão importante. Nós é que agradecemos, e de fato um tema importantíssimo. Eu gostaria de começar lhe perguntando o que muda na prática com a atualização dessa nova NR01 para empregadores e empregados. A gente está falando de NR01 como se fosse uma novidade, mas ela já tem 46 anos. O que acontece é que agora ela está sendo atualizada com os chamados riscos psicossociais. A NR1 é uma norma técnica que fala da segurança no trabalho. E até aqui, a gente consegue, já evoluiu tecnologicamente, identifica muito bem o risco físico, químico, se o barulho é alto, se tem a temperatura elevada, se tem muito esforço, trabalho em altura, isso tudo já foi mapeado. O que acontece agora é que a gente inclui os riscos psicossociais. Olhando para o INSS, 2023, os afastamentos por transtornos de ansiedade e depressão foram a terceira maior causa. Ganhou de problemas, ficou empatado ali com problemas da coluna, só para a gente ter uma ideia. Sim. Então, a NR1 ela agora traz também para que as empresas cuidem para terem ambientes que não sejam nocivos, que não adoeçam, com assédio, com exploração. Isso tudo é muito novo, mas é necessário. E o grande desafio é a gente conseguir agora colocar isso de uma forma mais objetiva, já que essas violências muitas vezes são subjetivas. Por isso é que ela está sendo considerada como uma nova era, digamos, chamada de nova era na segurança e na saúde do trabalho, do trabalhador e do trabalho de um modo geral, né, doutora? Exatamente. Se a gente olhar para a história, a abolição da escravatura foi há 137 anos atrás e hoje a gente ainda tem trabalho escravo e discriminação. Exatamente. Então, quando a gente pega ali no início dos anos 2000, o modelo de sustentabilidade para a gestão, a gente vem falando dos recursos naturais, da floresta, da água, mas em 2012 a ONU começou a falar, gente, se a gente não cuidar das pessoas para a economia, o mundo acaba, não tem economia, não tem trabalho. Exatamente. Então, para o trabalhador é fundamental porque a gente está adoecendo mais, a gente está morrendo de depressão. E para o trabalho é também fundamental porque gente adoecida não consegue trabalhar e se a empresa não trabalhar, não tem lucro, não gera emprego. Exatamente. Então é uma balela alguém achar que isso é frescura, que não atinge o trabalho, porque atinge tanto a empresa na sua longevidade, capacidade econômica, quanto o trabalhador na sua força e na sua saúde. Isso afeta a sociedade como um todo. Sem dúvida alguma. E há muita preocupação e eu acho que desinformação rodando pelas redes sociais com relação a essa questão. Por exemplo, qual é o impacto dessa mudança para pequenas e médias empresas? O processo é o mesmo que para grandes empresas também, grandes corporações? É a mesma coisa. O ponto é, para eu falar de um ambiente seguro, eu preciso que isso seja parte da minha política. Quando a gente fala de grandes corporações, elas já sabem, digamos, trabalhar com compliance, canais de denúncia, elas já têm isso de uma forma mais organizada, até porque quando elas fazem isso, aumenta o valor da ação na Bolsa de Valores. Sem dúvida. É literalmente isso. E que bom que isso é uma motivação. Quando a gente fala de empresas pequenas, isso é mais difícil. Às vezes fica só no eu achar que estou fazendo um bom ambiente. Então é muito importante, a gente tem as equipes que fazem a segurança do trabalho, a medicina do trabalho, a engenharia do trabalho, e esses profissionais têm que estar atualizados. E dá para a gente incluir isso no plano de gerenciamento de riscos, o PGR. Então, isso faz parte, a gente só precisa transformar isso em documento, em rotina, que para muitas empresas de pequeno porte, isso passa como algo natural. Mas tem que ser documentado, até para garantirmos isso como uma prática de gestão. Sim. Que cuidados, por exemplo, e adaptações as empresas precisam ter para garantir essa conformidade e melhorar a segurança de seus ambientes de trabalho, de um modo geral, assim? Você já citou alguma coisa, mas eu gostaria que você ampliasse um pouco mais sobre essas questões. Por exemplo, você trabalha numa microempresa. Será que está claro para todo mundo a política de promoção? Será que está claro para todo mundo a política salarial?
Ou vai depender se eu sou mais amigo do dono para ganhar mais e poder fazer uma besteira e não levar uma punição, por exemplo? Sim. Então, na medida em que a gente deixa isso de uma forma objetiva, a gente está garantindo um ambiente com segurança, que não depende de relações, às vezes, escusas e que ninguém sabe. Então, as políticas salariais, as políticas de cargos e salários, assim como também como que a gente considera a produtividade. Se eu tenho uma meta de produzir ou de vender, quando eu não alcanço essa meta, como é que eu trato? Como é que eu investigo? Eu escuto as pessoas que fazem essa venda e essa produção? Isso é transformado num plano de trabalho para melhorar? Ou eu só cobro das pessoas vendam, produzam, vendam e produzam? Então, é esse tipo, quando a gente fala da NR1 agora, se eu falasse até então do risco de ambiente, é fácil eu colocar um termostato para garantir uma temperatura ideal em 24 graus. Exatamente. Mas aqui eu tenho que garantir que se eu não bater a meta, eu tenho uma análise, porque de repente aquilo pode ter sido uma variação do mercado, isso pode ter sido o produto que não chegou, alguma outra coisa na linha de fornecimento. Então ela realmente é mais subjetiva, mas a dica que eu dou é que, a começar pelos vínculos trabalhistas, pelos cargos e salários, isso seja descrito. Como também existe uma política de como as lideranças devem acompanhar suas metas. Tem que ter prestação de contas clara e pública. Não sou eu falando só com você. Tem que ser com o time e com a equipe. A comunicação também, se ela passa por todo mundo, não é individual, principalmente no retorno negativo, isso também já ajuda a gente a garantir o atendimento da NR1. Para a gente finalizar, eu gostaria de te fazer uma pergunta, ouvir a sua opinião como com o know-how que você tem, falando inclusive que há mais de 40 anos essa questão já existe, agora ela está sendo redirecionada ou rediscutida e adaptada para a nova realidade. O que estaria assim levando de tantos anos, primeiramente, né, que não se mexeu? A coisa ficou do mesmo jeito a ponto da situação se agravar de uma tal forma que hoje a gente tem uma infinidade de casos de adoecimento mental. O que estaria gerando isso na sua visão como especialista, doutora? Olha, a economia sempre é a base de toda a discussão do trabalho, sempre. E existe uma dificuldade, inclusive, das pessoas trazerem a economia para essa pauta. Eu fico muito inquieta quando eu vejo matérias falando sobre segurança psicológica, sobre felicidade no trabalho, trazendo o desenho da florzinha, do matinho, da montanha, né? Mas é além disso. É a gente colocar na economia, a economia como variável e ser bem claros. Eu não posso adoecer pessoas porque isso custa dinheiro para recrutamento, para seleção, mais afastamento, atestado, tem turnover. Isso deprecia a marca da minha empresa. E quando eu falo isso, eu não estou falando para justificar mais exploração. Não, eu estou falando para trazer as claras, porque se eu tiver uma empresa que seja boa, que as pessoas queiram trabalhar, que peçam menos demissão, naturalmente vai ser uma marca que vai vender mais, que vai produzir mais. Então é bom para todo mundo. O que não pode é virar engodo. Olha, venha trabalhar aqui nesta empresa que aqui todo mundo é feliz. Mas você explora, traz o salário, não paga o valor de mercado. Então, trazer a economia é sempre o grande desafio da humanidade e o problema não é o dinheiro. É como a gente se relaciona com ele. Por isso que obrigada por esse espaço, para eu poder deixar essa mensagem. Nossa, excelente. Eu gostaria que você deixasse aí, por favor, as suas redes sociais, seu Instagram, porque eu sei que você passa muitas dicas, eu te sigo, inclusive, canta muito bem, toca muito bem, parabéns. Tá vendo como eu te sigo de fato? Tá certo. Deixa suas redes sociais para o pessoal acompanhar, te acompanhar e acompanhar as suas dicas também. Pode interagir lá no Instagram, é o Cristina Barros, mas a minha mãe dificultou a alfabetização dos meus colegas, com CHRYSTINA. Isso. Cristina Barros, tudo junto, vai me encontrar. E a música é um ato de coragem, porque eu não tenho a menor ideia de levar afinação, mas levar o meu violão por onde eu trabalho faz a diferença, sim. Com certeza faz. A música é um alento para a alma, né? Exato. Obrigado, viu? Um abraço para você, um prazer enorme falar contigo. Igualmente, até a próxima, um ótimo dia. Tchau.